Olá, meu nome é Eduardo Oliveira Bellinelli. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Estou gravando esse vídeo como requisito da disciplina de Trabalho Individual 3. Compartilho com vocês o meu plano geral de trabalho, onde eu vou apresentar todas as atividades que foram desenvolvidas por mim até o presente momento. O meu orientador é o professor Sebastião Romero Franco, da Universidade Federal do Paraná, e os meus co-orientadores são os professores Márcio Augusto Vilela Pinto, também da Universidade Federal do Paraná, e o professor Paulo Laerte Nath, da Universidade Estadual de Londrina, que também foi meu orientador no mestrado. O meu ingresso no programa foi no primeiro trimestre de 2021 e atualmente eu sou professor PSS do Estado do Paraná. Cumpri 42 créditos nas disciplinas obrigatórias e eletivas, 24 créditos aproveitados do mestrado, 15 horas de prática docência, suficiência em inglês, tive a submissão de um artigo no SMNE e também a submissão de um artigo em congresso, e a previsão é que eu defenda o meu texto de qualificação até o quarto trimestre de 2025, tenha feito a submissão do primeiro artigo em revista no primeiro trimestre de 2026, submissão do segundo artigo no segundo trimestre de 2026, também em revista, e que eu faça a defesa da tese no terceiro trimestre de 2026. Aqui estão as disciplinas que eu cursei na modalidade obrigatória: Métodos aproximados para engenharia, Análise numérica e mecânica dos fluidos, e na modalidade eletiva, Introdução à mecânica computacional, Dinâmica dos fluidos computacional, Método multigrid, Tópicos especiais em mecânica computacional 3 e prática de docência. Então, esse é meu plano geral de trabalho. Agora apresento para vocês o meu tema de pesquisa, que foi o que eu desenvolvi no mestrado, e também a proposta de trabalho futuro para ser desenvolvido no doutorado. O título do meu trabalho foi Simulação da dispersão da ferrugem asiática no Paraná devido às frentes frias. A ferrugem asiática é uma doença causada por um fungo do tipo biotrófico, denominado Phacopsora parkshire, que depende de hospedeiros vivos para poder sobreviver e se multiplicar. As plantas de soja são os principais hospedeiros desse fungo, e as perdas podem variar de 10 a 90% no campo, dependendo das regiões geográficas em que essa doença ocorre. E estima-se que o custo para o manejo e contenção dessa doença com a aplicação de fungicidas no Brasil gira em torno de 2 bilhões de dólares anualmente, caracterizando a ferrugem asiática como a doença mais severa que atinge as plantas de soja. Essa figura representa o ciclo biológico da ferrugem asiática. No primeiro momento, esse fungo ele é disseminado pelo vento e por meio da deposição seca e úmida, esse fungo ele é depositado até a folha de soja e dependendo de algumas condições ambientais, como molhamento foliar e temperaturas variando de 15 a 25 graus, o fungo consegue penetrar na folha de soja iniciando o processo de infecção e germinação. Após 20 dias aproximadamente, é possível visualizar os primeiros sintomas, e durante o desenvolvimento dessa doença ocorre o processo de esporulação, que é quando o fungo ele está se desenvolvendo e ele se desprende da folha de soja por meio da ação dos ventos. E isso faz com que esses esporos alcancem outros cultivos da soja. O estágio final é caracterizado por uma desfolha intensa e folhas em decomposição, concluindo assim o ciclo biológico da ferrugem asiática. Essas três figuras representam os estágios de desenvolvimento da doença nas folhas de soja. A primeira figura caracteriza o estágio inicial, onde é possível observar os primeiros ovoides na parte inferior da folha. A segunda figura representa a necrose do tecido foliar, uma vez que o fungo ele é do tipo biotrófico, então ele vai retirar da folha de soja todos os nutrientes que ele precisa para poder sobreviver e se multiplicar. E a terceira figura representa o estágio final, onde é possível visualizar essa cor amarelada nas folhas de soja, caracterizando a ferrugem. No Brasil, essa doença ela foi comprovada pela primeira vez na safra 2001-2002, nas regiões Oeste, Nordeste e Norte do estado do Paraná. E ao longo do tempo foram estabelecidas algumas medidas de controle para essa doença,
E alguns agricultores e também pesquisadores consideram que a prática mais eficiente para combater essa doença no campo é chamado de vazio sanitário, que corresponde a um período de 60 a 90 dias sem plantas vivas no campo, que geralmente ocorre logo depois da colheita, onde os agricultores eles limpam o campo para não deixar nenhum tipo de hospedeiro secundário para essa doença. Entretanto, na safra 2018 e 2019, alguns casos de ferrugem asiática ainda foram identificados no Paraná, mesmo após o período de vazio sanitário. E além disso, os agricultores que identificaram essa doença, eles perceberam que essa doença estava sendo identificada logo após 12 dias da passagem de uma frente fria. Então, se considerarmos que as correntes atmosféricas que ocorrem no Paraná são no sentido anti-horário devido à movimentação terrestre, as frentes frias se deslocam no sentido contrário e possivelmente poderiam transportar essa doença de regiões que estão a oeste do estado do Paraná. Então, para tentar entender se existe uma influência das frentes frias nesse transporte dessa doença para o estado do Paraná, nós modelamos esse problema por meio de uma EDP bidimensional, denominada equação de transporte, que contém termos difusivo, advectivo, reativo e também temporal. Considerando as condições iniciais e de contorno que foram estabelecidas para esse problema, não foi possível obter soluções analíticas para a equação 1. Então, foi necessário realizar uma abordagem numérica, discretizando a equação 1 pelo método de diferenças finitas. No termo difusivo, aplicamos diferenças finitas centradas. No termo advectivo, utilizamos um esquema upwind. E no termo temporal, discretizamos por Euler implícito. E obtivemos então a equação 2, que é o modelo numérico que foi proposto no meu trabalho. Com relação aos campos de velocidades que capturam o comportamento das frentes frias, nós coletamos dados do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais entre o período do dia 25 de 10 de 2018 ao dia 1 de 2 de 2019. Essa figura representa o comportamento de uma frente fria na data do dia 25 de 10 de 2018, onde é possível visualizar os vetores que passam pelo Paraná e todo o seu entorno. Como condição de contorno, consideramos que as regiões do Paraguai que fazem fronteira com o estado do Paraná estavam infectadas com essa doença. A região que está em vermelho representa as maiores regiões produtoras de soja. As regiões que estão em amarelo são as segundas maiores. E as regiões em verde são as terceiras maiores regiões produtoras de soja. Como é praticamente quase impossível a gente mensurar a quantidade exata de doença que tem nessa região aqui, para fazer o tratamento numérico, nós consideramos que as regiões que produzem mais soja são aquelas que estão sujeitas a maiores infecções. Então, no modelo numérico, as regiões que estão em vermelho, nós atribuímos o valor máximo de 1, as regiões em amarelo de 0,8 e nas regiões representada pela cor verde, o valor 0,05. E então obtivemos a seguinte malha computacional representada por essa figura. Aqui nós temos as condições de contorno, os valores conhecidos. Os pontos que estão identificados pela cor azul são os pontos onde serão calculadas a equação discretizada. E considerando que o tempo de duração de uma frente fria possa transportar essa doença para fora do estado do Paraná, nós estabelecemos condições de contorno do tipo Newman, nas três fronteiras representadas por B1, B2 e B3, e, né, conforme os pontos rosas que estão aqui. Agora eu vou apresentar os resultados que foram obtidos. Nessa figura, nós temos a condição inicial. Essa aqui seria a influência da primeira frente fria, no dia 25 de 10 de 2018. Esses pontos que estão em preto são os casos
reais que foram identificados pelo consórcio antiferrugem, que é o site oficial do Brasil que monitora essa doença. Essa segunda figura representa a influência da segunda frente fria no dia 25, no dia 27/10 de 2018. A terceira frente fria no dia 1/11 de 2018. A quarta frente fria. A quinta. A sexta frente fria. A sétima frente fria. A oitava frente fria e a nona frente fria. Então, durante o período que nós consideramos, nós registramos 9 frentes frias e, por meio dessa simulação, podemos verificar como seria esse comportamento no transporte atmosférico. Então, a partir dos resultados que a gente obteve, foi possível validar eles de acordo com esses casos reais que foram identificados pelo consórcio antiferrugem. E então podemos concluir que existe uma correlação entre o transporte atmosférico da ferrugem asiática pelas frentes frias com os casos reais identificados no estado do Paraná. Então, isso foi o que eu desenvolvi no mestrado. E como continuidade dos trabalhos, nós vamos utilizar a equação telegráfica com termos difusivo, advectivo, reativo e retardo para modelar o transporte atmosférico dos esporos da ferrugem asiática. Então, estamos propondo uma nova equação que consiga capturar de forma mais realista esse fenômeno, que é a equação telegráfica. Vamos utilizar o método das soluções fabricadas para verificar se as ordens efetiva e aparente convergem para a ordem assintótica e também para validar o código computacional. Utilizaremos o método multigrid para acelerar o processo de obtenção das soluções numéricas e defender o texto de qualificação até o quarto trimestre de 2025. Então é isso, agradeço a todos, até mais.